Então, o videocast de hoje é para falar sobre a questão da inteligência artificial e a nova música do Nirvana, né? Drowned in the Sun. Drowned in the Sun. A reflexão vai se dar justamente a partir de como supostamente a inteligência artificial, trabalhando em determinados aspectos, poderia se essencializar paralelamente ao ou correspondentemente ao humano, né? E como a psicologia cognitiva, a partir de uma reflexão de um pesquisador da área, poderia trabalhar essas nuances de como poderíamos nós humanos, como se a inteligência artificial fosse algo que não fosse proveniente de nós humanos, mas enfim, como nós humanos poderíamos lidar com essa questão da inteligência artificial, experimento dado o surgimento aí, né, desse petardo, essa suposta música do Nirvana, que no meu entendimento é muito próximo do que seria o Nirvana. Na verdade, eu consigo identificar como Nirvana, eu não consigo entender essa música como não sendo do Nirvana, mas enfim, a questão aqui não é essa. A questão aqui é tratar das perspectivas teóricas acerca do que concerne a questão da inteligência artificial e fazer uma reflexão ao redor, em torno, na verdade, da questão da criação da música de Nirvana, né? Do Nirvana, né? Ou disso que está sendo chamado de Nirvana. Então, baseado em alguns parâmetros efetuados pelo Álvaro Machado Dias, né, que é um pesquisador da área de psicologia cognitiva, que faz esse diálogo com a questão da inteligência artificial, poderíamos entender que a inteligência artificial ela é projetada a partir de concepções humanas e um determinado diálogo com um âmbito da ciência específico, né, que trata da questão da cognição, da representação dessa cognição em determinadas especificidades, né? Digamos automatizadas, não automatizadas, mas recortadas, na verdade, a partir de uma certa utilidade dentro do campo delegado à inteligência artificial, né? Representações, determinadas concepções específicas que são utilizadas enquanto uma extração da representação humana para um aperfeiçoamento no âmbito da inteligência artificial, que é representada a partir desses aparatos, né? E que são melhorados a partir de algoritmos e concepções de inteligência artificial muito específicas, né? Para melhorar determinadas performances e simular performances culturais, antropológicas, que são cunhadas a partir da cultura, né, de um modo geral, mas que são melhoradas no sentido de serem aperfeiçoadas e otimizadas, né, do modo geral. E essa é a questão aqui que eu queria elencar, né? Se o Nirvana ele não existisse, poderia uma inteligência artificial recriar ou criar o Nirvana? Existe um erro de cálculo nessa discussão, né, no seguinte sentido de que supostamente a inteligência artificial viria a substituir os seres humanos, os músicos, os trabalhadores, mas aí é uma questão específica, né? Que os trabalhadores em termos de técnica são facilmente substituíveis, mas existem âmbitos humanos que estão para além dessas questões da técnica simplória, do modo geral, que está delegada justamente à questão da constituição dessa representação, dessa simulação da própria música do Nirvana, que foi efetuada a partir de uma composição da música, de um reconhecimento de determinados padrões a partir dessa inteligência artificial, que reproduziu uma possibilidade, na verdade, de uma composição do Nirvana baseada nas últimas 30 músicas do Nirvana, né? E conseguiu compor, né? Mas para poder fazer essa representação de uma possível música do Nirvana baseada nesse padrão, ela precisou de uma representação necessariamente humana, necessariamente espontânea, né, para poder simulá-la. Ela precisou basear-se num padrão humano para poder representá-la, né? É o que representa muito essa questão, essa dimensão do diálogo, da questão da inteligência artificial em detrimento das concepções mais antropológicas, né? Primeiro que a própria inteligência artificial ela é um fruto de origem dessas noções antropológicas e do pressuposto
pressuposta, na verdade, evolução da ciência, né? Essa questão de evolução da ciência pode ser questionável, mas digamos que mudança de paradigma científico, né? A inteligência artificial ela é proveniente de uma determinada cultura, de um determinado contexto científico, humano, né? Que utiliza-o para otimizar, digamos assim, os seus aspectos, os seus problemas daquele determinado período, deste determinado período, né? Através de soluções que se delegam a essa noção da inteligência artificial, né? Então, quando se concebe, de certa forma, não vamos precisar mais de músicos, porque agora podemos fazer composições a partir de inteligência artificial, isso não é bem verdade. Você pode utilizar a inteligência artificial para poder otimizar determinadas concepções, determinados arranjos, determinadas composições, mas ainda assim você precisará do músico como referencial, de um intérprete como referencial, tanto quanto da própria inteligência artificial. Isso é representado a partir também da questão de que na própria composição não foi possível simular um intérprete da própria música e foi utilizado um cover real do Nirvana, né? Um indivíduo que faz covers do Nirvana para poder representar o intérprete dessa música, porque ainda não chegamos no ponto de aperfeiçoamento de simular um intérprete a um nível que se aproxime dessa suposta essência humana, né? E aí a questão que se dá é o seguinte, o próprio Álvaro Dias menciona isso em uma de suas palestras lá no Quem Somos Nós, né? Que ciência hoje, se eu não me engano, tratando da questão dessa falsa dicotomia de que o ser humano ele vai ser aprisionado pela inteligência artificial própria e vai escravizar o ser humano. Isso é improvável que ocorra aqui. Quem possa ter esse tipo de tecnologia vai dominar outros seres humanos, como já acontece desde sempre nas elites humanas que se sobressaem sobre outras porque detêm determinados artifícios. Isso não seria nenhuma novidade, né? Mas o futuro elenca que isso tornando-se comum, né? A inteligência artificial ela vai coexistir, ela vai coabitar, né? A perspectiva humana, assim como foi muito bem representado aqui na música do Nirvana. A inteligência artificial compôs a música baseada nos padrões, mas ainda assim precisou de um intérprete necessariamente humano. E eu acho isso estranho falar isso, porque parece que a inteligência artificial é um tipo de cabeça de anjo alado que não existe, que existe num plano das ideias, e na verdade a inteligência artificial nada mais é do que fruto de estudos científicos que são necessariamente humanos, né? Então é uma falsa dicotomia falar em escravidão pela inteligência artificial, mas sim, possa ser que haja um subjugar através da inteligência artificial diante de quem detenha essa tecnologia, né? Agora, no que concerne a questão de o ostracismo humano referente a determinadas atividades, isso é meio que inevitável diante da instrumentalização do trabalho a partir de técnicas muito rudimentares, né, que determinadas concepções de inteligência artificial poderiam muito bem fazer muito mais rápido, muito melhor e com muito mais qualidade do que um ser humano, né? Isso vai ser inevitável, isso vai exigir uma determinada adaptabilidade de determinados indivíduos que vão inevitavelmente passar por essa revolução, assim como foi representado na Revolução Industrial, e pessoas perderam, foram para o ostracismo, pois não conseguiram se adaptar. Vão haver, segundo a minha opinião, e também é o que fala o Álvaro Dias, né? Algumas pessoas vão se adaptar a essa nova realidade, outras pessoas não vão conseguir se adaptar e infelizmente vão para o caminho do ostracismo, né? Porém, não tem como refrear essa questão da inteligência artificial, né? Não tem como você parar algo que otimiza de um modo geral a vida das pessoas, por mais que você discuta, isso não é o Nirvana, isso é o Nirvana, existe uma essência, qual é a representação da qualia, né? Que seria justamente o conteúdo que representa-nos enquanto humanos, né? Apesar de ser uma representação subjetiva que não dá para abarcar, não dá para entrar na sua subjetividade, mas temos algo dessa qualia
que pode ser representada fenomenologicamente enquanto um compartilhamento humano de um modo geral, que é justamente esse âmbito da criação, né, da expressão artística, né, da experimentação, né, que poderia inclusive trazer uma porta de entrada para novos ambientes de trabalho, como o próprio Álvaro Dias sugere na palestra lá do Quem Somos Nós, né? Novas funções que estariam delegadas a esse âmbito da experimentação, que seria exclusivamente, demasiadamente humana. Uma máquina ela não pode experimentar, ela não pode representar, né, um ambiente através de seus sentimentos, ela não pode se expressar enquanto arte, ela pode apenas simular, ela pode apenas aprender a aprender. E esse aprender a aprender, ele pode se tornar independente do humano, desde que o humano programe essa máquina e utilize-a para que ela possa realizar um tipo de aprendizado por ela mesma. Isso pode ocorrer, mas acho muito difícil que haja uma rebelião das máquinas. É muito improvável que isso ocorra. Enfim, é isso por hoje. Se você curtiu a música do Nirvana, curtiu aqui o nosso videocast, deixa teu comentário, deixa teu like, deixa teu joinha, teu dislike. Se puder ajudar o canal, agradeço, né? Fica aí a chave do nosso Pix, albertoqueleva@gmail.com, né? KLEVRA. E por hoje é só. Fica aí com um trecho da música do Nirvana. Valeu!